Estamos de volta com a UWeek. Muito obrigado a todos que nos acompanham. E agora, para o nosso painel de discussão sobre Deep Tech, eu quero convidar Bruno Rondani, CEO da Open Startups, que fará a condução do painel, o nosso especialista convidado, Chico Jardim, General Partner da SP Ventures, e também Lucas Mondadori, CFO da Horus, Marcos Petean, diretor executivo da Gênica, e Tiago Camargo, co-founder da Spec Lab. Eu passo então agora a palavra para o Bruno Rondani. Bom dia novamente, Bruno. Obrigado, Marco. Agora a gente tem aí a oportunidade. Bom dia a todos novamente. Bom dia aqui aos nossos painelistas. O Chico, que vai ajudar a gente aqui a conduzir, interpretar tudo que foi colocado e também dar espaço aí para as startups, né? Comentarem um pouco de como que elas veem esse tema, onde que existem oportunidades, quais são os desafios de empreender em Deep Tech, empreender no setor de agro. E como que vocês veem, né, o futuro. Eu queria agradecer, enfim, em nome da organização do evento, aí as apresentações acho que foram extremamente precisas, bastante densas, né? Conseguimos manter aí o tempo, o Marco fez um bom trabalho aí de conseguir que a gente conseguisse transmitir tanto conteúdo em tão pouco tempo. E agora eu vou deixar aqui talvez mais aberto para o Chico aí, que tem trabalhado, investe nas startups, conhece bem o mercado, conduzir aí as perguntas, enquanto que eu vou moderando aqui o que for chegando do público, tá? E aí eu vou inserir uma pergunta ou outra, complementando alguma coisa que vai chegando do público, tá? Então, vou passar agora a palavra para o Chico, para a gente começar esse painel que vai até nossas 11h59, certo? Então, vamos lá. Bruno, obrigado pela passa-bola. Bem, fazendo só uma correção, o Lucas, ele é o CTO e fundador da Horus, tá? Então, é um chefe de tecnologia, é quem realmente ajuda a gente a pensar o futuro via Horus, né? O cara de tech. Complementando ao Bruno, a gente teve agora alguns painéis aí de grande responsabilidade, né? O Pedro Coelho, que é braço direito, cuida de Latam, numa empresa pela doutora Francis, que é vencedora do Prêmio Nobel, fundadora da Provivi. Tivemos Paulo Arruda, que foi fundador da Lelix Canaviares, talvez tenha sido um dos maiores cases de sucesso de uma agtech, biotech vendida para Monsanto aqui no Brasil, alguns anos atrás. Então, tive uma turma de muito peso e densidade em ter liderado a inovação no agro, e a gente viu um deslocamento agora, essa nova fronteira da ciência e da inovação no agro vem desses três rapazes que estão aqui e a legião que eles representam, que são essas agtechs da atual safra, né? Ou vintage, como a gente fala, né? Eu vou pedir para eles se apresentarem, mas fazendo só um recap, a gente tem os três maiores centros de produção de conhecimento representados aqui, spin-off da Embrapa, spin-off da Exalc e uma spin-off da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu vou passar a bola agora para cada um se apresentar rapidamente, falar um pouquinho da empresa e do que eles estão fazendo. Então, começando com o Lucas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sou o Lucas Mondadori, sou CTO, como o Chico corrigiu aqui, da Horus, né? A Horus é uma empresa fundada em 2014, né? A gente começou como uma empresa de hardware, produzindo drones para mapeamento aéreo, e hoje a gente é uma empresa muito focada em software, né? Em processamento de imagens de drones, tudo focado com drones e o drones dentro do agronegócio, né? Nossa ideia é gerar produtos que vão trazer maior valor agregado dentro da fazenda, dentro da produção no agronegócio. Nossa expertise inicial era como eu falei, era de hardware. Hoje nós temos uma plataforma de processamento de imagens e algoritmos de análise agronômicos, que trazem aí análise de daninhas na plantação, contagem de plantas, restituição de linhas na cana e tudo mais, né? Passa a bola aí para o Tiago Camargo, né, para ele se apresentar também, do Spec Labs. É isso aí, passando aqui para o Tiago Camargo, cofundador da Spec Lab, uma spin-off da Embrapa. Pediu para ele contar um pouco o case, como é que foi esse processo de spin-offar da Embrapa e desenvolver essa tecnologia a quatro mãos e depois lançar, e agora o que vocês estão fazendo?
Legal. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Chico, pelo convite. Obrigado a toda a organização do evento aí. Bom, falando um pouquinho da nossa história, né? A gente vem já de uma família que atua no agro há mais de 40 anos. Meu pai, junto ao sócio dele, em 1980, criaram o IBRA. E o IBRA é hoje o maior laboratório agronômico da América Latina. A gente processa mais de 500 mil amostras de solo por ano. E em 2012, 2007, eu entrei na companhia. E desde então, quando a segunda geração assumiu ali as operações do IBRA, a gente, com muita vontade, né, de inovar, de fazer uso dessas novas tecnologias de agricultura digital, banco de dados, inteligência artificial, foi quando surgiu, né, a iniciativa de estar desenvolvendo o Spec Solo. Então, o Spec Solo ele surgiu num processo de Open Innovation ali, entre o IBRA, numa cooperação com a Embrapa Solos. A gente fez um acordo de cooperação em 2016 e, desde então, a gente vem investindo e desenvolvendo análises espectrais de solo. Para hoje, a gente tem a calibração de matéria orgânica, carbono no solo e textura, argila, silt e areia, né? E a gente teve todo uma interação muito positiva com a Embrapa, e essa tecnologia hoje do Spec Solo foi a primeira no mundo a ser acreditada a ISO 17025 para análise de carbono e textura. Então, isso demonstra toda uma competência técnica para dar todo o embasamento, né, para a gente estar se propondo a fazer. E, mais precisamente, hoje, né, a gente, além de todo o desafio que tem para se desenvolver uma tecnologia, desenvolver o hardware, desenvolver todas essas calibrações, né, também tem-se o desafio de implementar a tecnologia dentro de uma rotina analítica de larga escala, né? Então, a gente teve muita resiliência ali também nesse trabalho, e hoje o Spec Solo, sendo mais preciso, até ontem, foram mais de 60 mil amostras de solo processadas por essa tecnologia, né? Então, a gente fica muito satisfeito dessa parceria com a Embrapa Solos e também com a parceria com a SP Ventures também, que acreditou no nosso trabalho, vem acreditando no nosso trabalho e abrindo portas aí para a gente para estar escalando aí no mercado. Obrigado, Chico, devolvo a bola aí para você. Tamo junto, uma honra. Agora passando para o Marcos, vulgarmente conhecido como Galac, nos dias de Exalc dele. Galac, o pessoal costuma dizer que não dá para se empreender em biotech no Brasil, não tem mão de obra qualificada, precisa de muito dinheiro, que isso aí é para os mercados como Estados Unidos e Israel. Mas, cara, vocês estão fazendo ciência de fronteira, construindo um business, produzindo, inovando, vendendo. Conta pra gente, cara, o que é a Gênica e como que vocês conseguiram romper com esse paradigma aí? Bom dia a todos, bom dia, Chico. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando pela Gênica, sou CEO da Gênica hoje. E, sem dúvida, né, Chico, estar em Piracicaba hoje tem sido algo muito favorável para o desenvolvimento do nosso negócio, né? Tanto para otimizar recursos relacionados à pesquisa, como encontrar pessoas qualificadas para tocar esse business, né? A Gênica nasceu com o propósito de desenvolver soluções bastante inovadoras através da biotecnologia. Dentro do portfólio comercial nosso, nós temos aí uma série de micro-organismos que são relacionados seja ao controle de pragas, controle de doenças e também como inoculantes, fixadores de nitrogênio, mas com potencial da gente atuar em muitos outros segmentos relacionados a micro-organismos, né? Mas além desse pipeline de micro-organismos, um caminho que a Gênica tem trabalhado muito forte do ponto de vista de P&D é no desenvolvimento de algumas moléculas que possam desenvolver expressões gênicas nas plantas e trazer para nós aí algum efeito esperado, né? Foi muito bacana o professor Paulo ter falado anteriormente, uma série de outras pessoas já comentando do potencial que a biotecnologia tem para trazer alimento não somente em quantidade, mas como também em qualidade para o agro, né? Algo que faz muito sentido aí com o tema do evento, né, Farm to Fork. Eu acho que resume muito bem essa necessidade que o mundo vive, né? De não somente ter alimento em quantidade, mas como em qualidade. E, sem dúvida, acredito que a biotecnologia é uma grande ferramenta para agregar com isso, né? E aí, Chico, do nosso lado aqui, de fato, né, cara, fazer pesquisa de ponta,
acessar um mercado de bioinsumos que ainda é acessado de forma tradicional é um grande desafio. É um grande desafio que, sem dúvida, passa por trazer as pessoas certas para o time aí, né? Então, do lado da Gênica, acredito que o que tem trazido sucesso e viabilizado esse crescimento exponencial da empresa é ter investidores qualificados que agregam na governança e na gestão do negócio, mas escolher as pessoas certas aí que venham para fazer acontecer. E aí, sem dúvida, tem oportunidade sim para fazer tecnologia de ponta e acessar um mercado tão interessante como é o agro brasileiro aí. O Galac falou duas coisas, eu vou completar com uma terceira, que eu acho que é emblemático para a gente entender o que é empreendedorismo de alto impacto e o ecossistema do Vale do Silício, né? Tem três coisas que o Vale do Silício tem que são muito difíceis de replicar na escala que eles fazem. Uma, o talento humano, né? Técnico, qualificado. Segundo, uma indústria de banqueiros da inovação que financiam essa turma com muito capital intelectual e financeiro muito rápido ali, pulverizado pelo norte da Califórnia. E terceiro, mindset empreendedor, né? Que questiona o status quo, que tira a bunda da cadeira, que vai, faz, que vê o fracasso como um passo importante de aprendizado no caminho do sucesso, né? E o Galac, eu acho que esses três casos aqui são exemplos de que fizeram isso, né? Eles se cercaram de gente tecnicamente excepcional, o Galac permeando a companhia no coração dali de Piracicaba, no AgTech Valley, o Thiago casando com o que é, na nossa visão, dos maiores centros de P&D do mundo em agro, que é a Embrapa, e trazendo os melhores profissionais ali, e o Lucas, que vem de uma história de sucesso brasileira, que muita gente talvez não conheça na extensão, que é a Florianópolis, né? Que é a combinação da Fundação CERT, da Federal de Santa Catarina, do Sapiens, uma aceleradora excepcional que é a Darwin, ou seja, são três frutos de ecossistema que a gente conseguiu criar, replicar ambientes favoráveis, similar ao que eles fazem lá fora. Vou agora passar uma pergunta para o Lucas, que eu acho que vale também para o Thiago, que vocês, além de inovarem, e o Lucas já tocou um pouco nisso, mas além de inovarem com tecnologia de ponta, né, hardware, aeronave, vocês também tiveram que criar mais uma camada de tecnologia que é software, né? Não tem como, né, criar recorrência e capturar valor sem software, né? E aí a spec igual. Só que terceiro, vocês ainda tiveram que inovar em modelo de negócio, né? Hoje a Horus criou o que a gente entende ser um dos cases mais bem-sucedidos em marketplace de prestadores de serviço de drones, né, no mercado. Lucas, conta pra gente, como é que foi isso, cara? Nascer como uma empresa de ponta em hardware, se transformarem numa empresa de excelência em software e inovar em modelo de negócio, né? Foi muitas, como você falou, né? Foi muitas mudanças dentro da empresa, né? A gente pivotou algumas vezes aqui, não é bem uma pivotagem, mas um complemento aí de modelo de negócio, né? A gente começou puramente como fabricante de aeronaves, né? Drones para mapeamento, são drones de asa fixa, né? Mais parecido com um avião do que com aqueles drones que a gente conhece comumente, né? Que tem as 4 hélices. Mais tarde a gente percebeu que eles precisavam, essas imagens de drone por si só não serviam para nada, né? A gente precisa trazer o valor para dentro dessas imagens. A gente precisa de um processamento dessas imagens e gerar um produto final, um produto que traga valor para o produtor, que traga um benefício, né? E aí a gente lançou a plataforma, né? Teve um grande ganho, recorrência veio com isso. Só no ano passado, no início do ano passado, a gente fez o lançamento da plataforma. Em apenas um ano, a gente chegou aí em 1 milhão de ARR, né, de renda recorrente. Foi bem uma coisa bem disruptiva para a gente. Porém, a gente ainda tinha um problema, que era chegar nos locais, né? O agro brasileiro é uma loucura porque o nosso país é o tamanho de um continente, né? Então, como é que tu chega lá no Mato Grosso, como é que tu chega lá em Rondônia, como é que tu chega lá no interior da Bahia, né? E vai ter que mandar teus operadores viajar o Brasil inteiro, é uma logística muito maluca. E como é que a gente desviou esse caminho aí, né? Esse modelo de negócio que o Chico está comentando. A gente já tem uma base de clientes muito grande, né? Os clientes que compram nossos equipamentos, clientes que usam nossa plataforma. A gente aproveitou dessa base de clientes para criar uma rede de operadores, né? Ou seja, foi uma coisa, outra disrupção enorme dentro da empresa aqui, né?
onde a gente tem mais aí de 500 caras espalhados no Brasil trabalhando para a gente, né? Eles, na verdade, são terceirizados, né? A gente, muitas vezes, muitos deles compram equipamentos nossos e a gente repassa serviço para eles, né? Então, uma parte do serviço fica para a gente, outra parte fica para o operador local, o que barateia muito o nosso custo, não tem custo de deslocamento, hotel, você consegue imaginar todos os custos envolvidos que tem uma operação onde roda no Brasil inteiro, né? Então, isso é um grande diferencial e que muitas grandes empresas que são nossos contratantes vê como um enorme diferencial, né? Como a possibilidade de tu poder operar no Brasil inteiro com uma única empresa, né? A gente está fornecendo esse serviço de mapeamento no Brasil inteiro, sem precisar ter uma equipe gigantesca, né? E sim, a gente faz aqui como uma brincadeira, mas querendo ou não, a gente chama essa operação de Uber dos drones, né? Porque está fazendo uma coisa parecida, né? Só que num mercado um pouco diferente. Vocês geram com esse tripé do modelo de negócio com a tecnologia, vocês criaram, acho que os 3 santo graus aqui do investidor, né? Que é recorrência, escalabilidade e barreira de entrada com efeito de rede, né? E isso é o que leva ao domínio de mercado, que numa escala maior é o Facebook, é o Google, é a Amazon, são esses caras. E aí, pegando agora o Thiagão, vocês agora estão fazendo algo similar em termos de inovar no modelo de negócio para capturar o que é talvez o maior mercado da atualidade, que é o mercado de carbono, de sequestro, de mitigação, de gestão de carbono. Como que vocês estão pensando em fazer isso, vindo já de uma série de inovações em modelo de negócio, né, do clique em vez do modelo tradicional de reagente, e como que vocês enxergam esse mercado e a SPEC nos próximos anos? Legal, Chico. Comentando um pouquinho dessa questão de desenvolvimento de software, hardware, que eu acho que é toda essa base que a gente tem por trás aí do SPEC Solo, muito do que contribuiu para a gente ter essa capacidade aí foi o próprio background nosso desenvolvido no Ibra, né? Então, o Ibra ele sempre buscou inovar muito, né, na experiência do usuário, de acesso a resultados e também na eficiência operacional, né, ganhar agilidade. Então, a gente contou aí com background aí de desenvolvimento de software e também automação de processos, né? Cada vez mais buscando mais eficiência ali na análise. Mas, sem dúvida, foi um grande desafio, né? Com o SPEC Solo, da gente desenvolver um hardware, né? Porque, inicialmente, todas as validações dos modelos para carbono e para textura, a gente performou em equipamentos de mercado. Então, falando de espectrômetros de infravermelho de mercado, eles não têm uma automação que permita uma alta capacidade analítica para rodar a tecnologia dentro de um laboratório que atende um grande volume, né? Então, a gente fez toda a validação dos métodos em equipamentos de referência, mas não justificaria o retorno do investimento ali se a gente fosse utilizar um FOSS, um Metron, enfim, esses equipamentos de mercado que analisam quando muito ali 100 a 150 amostras por dia. E a gente está falando de uma rotina de amostras ali de mais de 3.000 amostras por turno, né? Então, a gente precisou também estar entrando nessa parte de desenvolvimento. Então, foi um grande aprendizado para nós também, desde importar sensores, validar diversos sensores, aquele que tem o melhor sinal ruído, faixa de especificação. Então, esse foi um know-how que a gente construiu, né? E hoje a gente tem uma tecnologia extremamente escalável e sustentável, né? Então, com relação ao modelo de negócio, hoje qualquer laboratório, o grande custo que ele tem, reagente, é o que menos impacta ali no custo dos materiais de consumo, mas é a mão de obra, né? Então, o exemplo aí, uma analogia à companhia aérea, né? Você tem todo um custo fixo ali, tendo passageiro ou não tendo passageiro, aquele custo fixo lá, ele impacta bastante no resultado. Então, se tem uma safra boa, se tem condição do produtor entrar na lavoura para fazer a coleta de amostra, para mandar para o laboratório, você tem um bom resultado, mas isso pode não ser uma segurança para o próximo ano. Então, a gente inovou também nessa questão de modelo de negócio, aonde a gente cobra, né, o serviço de análise por clique. Então, é um custo variável. Então, o laboratório está tendo receita, ele vai ter esse custo proporcional ali ao número de amostras que ele está processando. E com relação à questão da análise do carbono, né, que é a que a gente tem a acreditação do INEP para isso,
Recentemente, tem-se toda uma relevância, né, com relação ao carbono no solo. Então, hoje, o solo ele tem um papel fundamental ali, talvez um dos principais agentes ali para a questão de mudanças climáticas, pela capacidade dele de sequestro de carbono. Então, a planta, através da fotossíntese, ela desenvolve a raiz dela e ela, ao final, ela está levando carbono, acumulando carbono no solo. O ponto é que as metodologias até então validadas e referenciadas pelo próprio IPCC ou pelo VCS, o Verra, que são standards ali para o mercado de carbono, eles preconizam algumas técnicas analíticas que são custosas, são escaláveis, até mesmo o procedimento para a coleta dessas amostras a campo requer a abertura de trincheiras, coleta com anel volumétrico, então isso limita a escala para você ter uma verificação confiável aí do carbono. E esse é o momento que a gente está hoje, né? A gente está validando junto a esses protocolos internacionais o SPEC solo como um método de alternativo e escalável para a questão de análise do carbono total. E quando a gente fala de estoque de carbono do solo, a gente tem dois parâmetros, né? Um é o carbono total, a análise do carbono total, e o outro é a análise de densidade. E a análise de densidade que é feita com o anel volumétrico. Então, com esses dois parâmetros, você chega no estoque do carbono do solo. E a gente vem trabalhando com modelos de pedotransferência para a gente também estimar a questão de densidade do solo, e os inputs que a gente usa nesse modelo de pedotransferência é justamente os outputs que a gente tem do SPEC solo, que é a análise do carbono e a análise da textura, associado ainda a uma análise de resistência à compactação do solo. Então, a gente vê um potencial muito grande, né? Além dos benefícios que a gente já traz com a análise de carbono pelo SPEC solo, comparado ao método via úmida, que é o OK Black, né, que tem o uso do dicromato, que é uma substância extremamente tóxica. Então, a gente está falando de sustentabilidade, sequestro de carbono no solo, e para você performar essa análise, você vai estar usando um reagente extremamente prejudicial ao meio ambiente, né? Então, esse eu acho que a gente tem que estar em linha com as tecnologias também, a sustentabilidade das tecnologias para a gente estar performando isso, né? Então, simplesmente também tem alguns dados aqui da própria Nações Unidas. Então, o solo hoje ele tem um potencial de sequestro de carbono, falando globalmente, de 8 gigatons de toneladas de carbono equivalente, né? O que equivale aproximadamente a 20% das emissões globais ali. E o que falta hoje são justamente métodos mais escaláveis para a gente conseguir mensurar, né, o monitoring, reporting e verification, né, que a gente consiga dar segurança para aquelas corporações que querem fazer a compensação de que você está tendo uma medida segura e confiável do estoque de carbono para a emissão de qualquer tipo de crédito. E super, super importante, quando a gente conheceu o Thiago, o Armando e a SPEC, a gente diligenciou olhando tecnologias no mundo inteiro que estavam fazendo coisas parecidas, né? Na Holanda, Israel, São Francisco, St. Louis, e o nível de densidade e a vanguarda que a SPEC e o time dele estava naquele momento era na dianteira, não tinha ninguém fazendo. Não era nenhuma questão de não estar fazendo aquilo para solo tropical, não conseguiam fazer aquele tipo de ciência em nenhuma outra aplicação. Então, é realmente a vanguarda e representa bem o que o agro faz aqui, né? A gente está na liderança mundial em P&D, em ciência, não só aplicado à agricultura tropical, mas à agricultura. E aí, obviamente, a agricultura tropical, a gente tem um passo além. E aí, pegando esse gancho, Galac, Marcos, uma coisa que brilhou muito no nosso olho quando a gente conheceu vocês é que, contrário da maior parte da indústria de biológicos, onde tinha um professor na universidade, ou alguém desenvolvendo um método de criação de um micro-organismo, de um inseto, o que fosse, e aí depois ia pensar em mercado, vocês nasceram, apesar de ter um professor respeitadíssimo como cofundador da companhia, chefe de departamento da Exalc, mas vocês nasceram com um DNA muito forte de mercado, né? A empresa vende desde o D0, desde antes de ter produção, já estava lá na 163, no Mato Grosso, no Centro-Oeste, vendendo, evangelizando. Como é que é isso, cara? Criar e consolidar uma cultura fortíssimo de venda e venda de valor com uma cultura de P&D muito vinculada à academia e fazer esses dois lados conversarem? Sem dúvida, né, Chico? Isso daí é fruto do DNA da empresa, né? O DNA de ter tido um professor que vem agregando com
com as tecnologias e com a visão de onde alocar o recurso de P&D, mas tendo também um sócio fundador, que foi o Fernando Reis, que continua na companhia ainda aí como sócio nosso, né? E uma pessoa que entende muito da cadeia de insumos no agro e que tem uma visão de negócio muito bacana, né? Então, essa combinação de uma pessoa muito voltada ao P&D e uma pessoa que entende de negócio, a gente costuma dizer que traz uma base muito equilibrada para a empresa, que ela viu que para investir em P&D, ela precisava gerar receita, não tinha como ficar só olhando para investimento em P&D e daqui a 5 anos você ter um produto. Até porque a Gênica vive um ambiente, né, Chico, que vive um ambiente regulatório muito tradicional, que vive um acesso de mercado muito tradicional. E aí, se ela fosse esperar 5 anos para chegar com essa grande inovação que está relacionada hoje às moléculas que a gente está desenvolvendo, olhando para o caminho da expressão gênica, enfim, isso daí poderia sangrar muito a empresa, né? E, sem dúvida, foi uma estratégia acertada, essa de já trazer produtos mais conhecidos do agricultor, que são esses relacionados ao controle biológico, né? Que, embora a gente não considera uma tecnologia tão disruptiva, cresce 40% ao ano a adoção disso aí no campo. Então, o agro tem aderido muito ao uso desses produtos de origem biológica e o motivo principal é a eficácia. Ao longo do tempo, as empresas vieram trabalhando formulações, e o caso da Gênica, a gente tem focado muito nesse assunto de melhoria de formulação, posicionamento de forma adequada, e isso aí tem mostrado que a tecnologia entrega resultado, entrega rentabilidade para o produtor. Então, mesmo sendo uma tecnologia não tão disruptiva, o controle biológico ele permitiu a Gênica nascer, começar a gerar receita, ser conhecida no mercado e hoje já ter aí um time de vendas espalhado por todo o território nacional. E pronto agora para vir com suas próximas tecnologias, que aí sim a gente entende que tem um grau de disrupção bastante elevada, vem para agregar com doenças que são hoje muito relevantes, como é o caso da ferrugem, né? A gente fala de uma doença aí que continua preocupando todo agricultor que produz soja, né? Vivendo um problema muito grande relacionado à resistência de fungicidas, um problema que a doença tem uma evolução muito rápida no campo e já mostrou para nós o potencial de dano dela em anos aí de 2003, 2004. Então, Chico, é nesse sentido que ter nascido com um olhar comercial, mas paralelo, trabalhando uma grande inovação, é uma estratégia que deu muito certo e tem permitido a gente crescer bastante no dia a dia. Pessoal, queria trazer um pouquinho para o tema, que eu achei bastante interessante aqui, estava fazendo várias anotações, isso foi me lembrando algumas histórias aqui do passado, inclusive quando eu conheci o Chico, né, acho que uns 15 anos atrás, Chico, lá na Unicamp, você estava dando voltas ali, olhando os laboratórios, procurando startups para investir na época, né? E eu andava por lá também, eu fiz Unicamp, estava na incubadora, mas a gente olhava e procurava tecnologias para Open Innovation. As grandes empresas buscavam nas universidades tecnologias, né? Tinha as incubadoras, tinha alguma atuação de fundo, mas não tinha, talvez, né, o que a gente tem hoje, essa densidade, né, de abertura de grandes empresas para inovar diretamente com startups, né? E todo o nosso contexto aqui, né, da 100 Open Startups, inclusive, por exemplo, a Horus, a gente viu se destacando no ranking, mudando de modelo de negócio, quer dizer, saindo do Science Base em hardware, software, mudando o modelo de negócio, inclusive inovando no próprio modelo de captação. Vocês fizeram uma rodada agora de crowdfunding, né? Então, essas coisas são super interessantes. Eu queria perguntar para vocês, deixar o Chico, que eu começo com o Chico mesmo, né? Como é que você está vendo, Chico, a aproximação dessas startups science-based, que tiveram origem, eventualmente, ali em projetos de pesquisa ou muito vinculados à academia, com esse movimento de abertura de grandes empresas que, inclusive, estão entrando de investidores ou, inclusive, cotistas de fundos de venture capital, mas também diretamente na relação em projetos de Open Innovation. Eu passo a pergunta para o Chico e aí você vê como distribui aí, Chico, pode ser? Claro, claro. E Bruno, é uma pergunta muito boa daqueles 13, 15 anos atrás, quando a gente tinha mais cabelo e menos cabelo branco.
como o negócio evoluiu. Você pega os 3 que estão aqui, tá? Bem, os 4. Primeiro, os meus maiores investidores do meu fundo novo hoje são grandes corporações com políticas de Open Innovation. BASF, Syngenta, e nas próximas 2 semanas vamos anunciar mais 2 gigantes. Então, hoje, a minha base de investidores é um exemplo de como a inovação aberta subiu. O Tiagão vai comentar, mas ele está fazendo projetos com uma Bayer, com uma OCP na área de carbono, na área de tecnologias de solo. O Marcos, o Galac, foi investido esse ano por uma grande companhia de fertilizantes e nutrição de planta, que é a Nitroquímica, né? E a família Nitroquímica. E o Lucas, que tem crescido muito em agro, eles também começam a olhar para oportunidades em Smart Cities, por exemplo, trabalhando com grandes companhias de telecom via modelos de Open Innovation também. Então, é impressionante como evoluiu, como é uma realidade hoje, engajar startup, investir em startup, investir em fundo, e aí eu acho que o 100 Open Startups faz um trabalho tão importante para fazer essa aproximação. Eu vou passar para os 3, para eles poderem compartilhar essa visão, começando com o Thiago, que tem sido muito intenso aí nas tratativas. Não, bacana, Chico, bacana, Bruno. A gente tem notado efetivamente, né, esse movimento, esse interesse, né, das grandes corporações buscando soluções inovadoras, né, para trazer um diferencial aí para a tecnologia, e a gente vê que a gente enxerga que as startups têm modelos de negócio, têm possibilidades ali de ser mais ágeis, né, e tomar mais risco para desenvolvimento de soluções. Então, a gente efetivamente enxerga essa tensão e esse movimento das grandes corporações buscando parcerias, buscando oportunidades de investimento nessas tecnologias ali que podem estar agregando mais ao serviço, ao produto deles. Como o Chico comentou, a gente tem aí alguns grandes parceiros multinacionais, onde a gente está conseguindo posicionar a nossa tecnologia, principalmente agora com essa questão de análise do carbono, toda essa questão dessa relevância que o tema tem hoje. Então, inicialmente, o Spec Solo ali, ele veio para buscar uma demanda, atender uma dor ali com relação à parte de sustentabilidade, escalabilidade das análises de textura e até mesmo análise de carbono do solo, pensando em substituição do método de rotina que não era sustentável. Mas, mais do que isso, hoje, existe toda uma atenção para essa questão de estoque de carbono do solo, que esse é um mercado extremamente atrativo, promissor, novo ali, onde a gente está vendo um grande potencial, né, de gerar valor para diversos agentes da cadeia. E nós estamos falando, quando se fala de mercado de carbono, né, a gente não são só as empresas do agro que estão olhando, então a gente vê movimentos da Shell, movimentos de empresas aéreas, né, que fazem apostam nesse tipo de solução para compensar as emissões. E mais do que isso, né, eu acho que todas as corporações estão cada vez mais buscando desenvolver cadeias de fornecimento livre de desmatamento e com baixa emissão. E aí a gente entende que a nossa tecnologia está bem posicionada para ser uma solução para efetivamente você conseguir quantificar, né, com segurança esse incremento, esse sequestro de carbono no solo. Posso aqui, Chico, falar pela Gênica? Bom, eu acredito que as empresas que tiverem hoje uma tecnologia que mostre eficácia e que tenha um alinhamento sustentável, sem dúvida elas terão aí um olhar muito grande por parte desses players maiores, né? E se essa startup para de pé, mostra que tem capacidade de escalar e de tracionar, sem dúvida ela vai receber a aproximação de um player maior, seja para investir, para participar desse crescimento, enfim, qualquer tipo de aproximação. No nosso caso, a gente teve aí, como o Chico comentou, né, a chegada da Nitro, agora no meio do ano, uma empresa muito tradicional no segmento de nitrocelulose, uma empresa aí de 85 anos já de história, que resolveu, 2 anos atrás, entrar para o segmento do agro, até porque os acionistas da Nitro possuíam um envolvimento muito grande com o agro, que é a família Rodas, a família Biagi, e a família Vidigal, que era do mercado financeiro. Então, esse pessoal entendeu que o mercado de bioinsumos é uma tendência de mercado, e a Gênica, por já ter toda uma atração, por ter uma capacidade de escalar,
era uma empresa que eles gostariam de investir. Então, Bruno, até respondendo um pouco da sua pergunta, né, hoje o mercado de bioinsumos, de forma particular, tem sido está bastante aquecido, né, tem muita gente olhando para isso, já não se fala mais que controle biológico vai ser o futuro, né, hoje é uma realidade, e uma realidade que só tende a crescer cada vez mais, seja por tudo que a gente já visualiza de problemas relacionados a outras tecnologias, ou pela eficácia que o controle biológico e outras ferramentas biotecnológicas têm entregue. Então, é nesse sentido que hoje o mercado está muito aquecido e o agro, sem dúvida, como já foi falado por muitos aqui, né, está nessa vitrine, está em evidência, e Selic a 2%, tem muita gente querendo investir. Então, sem dúvida, o momento tem sido bastante favorável aí para quem quer pegar esse recurso e escalar o negócio. Só um comentário também aqui, o Bruno comentou sobre a rodada de crowdfunding que a Horus participou aqui, né? Para a gente foi uma experiência muito interessante, né? Como o Marcos comentou aí, Selic a 2%, está muito interessante até, na verdade, para pegar dívidas, né? A Horus, ela foi para uma estratégia um pouco diferente do investimento convencional. Com certa dificuldade até no início da pandemia, com o mercado muito incerto, sem saber muito para onde vai ir, o investidor teve muitas incertezas. A Horus decidiu por pegar uma dívida com juros muito baixos, né, e complementar com o crowdfunding, que foi uma solução super rápida e prática, né, para a gente conseguir ter a captação, a quantidade de dinheiro necessária que a gente precisa para botar o nosso modelo de negócios em ação, né. Para a gente isso foi um grande benefício a fim de não diluir muito a companhia, né, os sócios, diluição muito menor que seria numa rodada convencional aí com fundo de investimento, né? Claro que foi as condições do momento, né? Para a gente serviu como uma luva, né? E encaixou exatamente na nossa estratégia, né? E está sendo bem benéfico aí seguir nesse modelo. Muito bacana. Maravilha. Eu acho que no ano que a gente teve a perda, o falecimento aí do Clayton Christensen, né? A gente consegue ver aqui no Brasil que o dilema do inovador está bombando. Todas as coisas que ele escreveu, tudo acontecendo com muita intensidade. O pessoal aí da C Open Startups e Open Innovation Week pregando o evangelho do Christensen e do Chesbrough há mais de 15 anos, e realmente está acontecendo. As grandes companhias hoje perceberam, elas não conseguem inovar dentro de casa o suficiente, não para serem ofensivas, elas não conseguem inovar rapidamente para sobreviverem, né? E essa ficha caiu com o apoio de pessoas como o Bruno e a organização deles, que as empresas tiveram que abrir a porteira, se colocarem mais vulneráveis em termos de abrir os portões, mas em compensação absorver conhecimento e conseguirem dessa forma se mobilizarem para continuarem competitivas e sobreviverem, tá? Então é uma honra aqui ter participado desse painel com 3 empreendedores que são nossos investidos e que estão indo tão bem. Os 3 estão crescendo muito no ano de Covid, dobrando o faturamento, interagindo com grandes companhias e, mais importante, criando valor para a sociedade, para o produtor agrícola, criando uma agricultura mais competitiva e mais sustentável. É realmente uma honra participar dessa jornada com vocês, e muito obrigado, Bruno, pela oportunidade de compartilhar a história desses 3 aqui com vocês. Maravilha, muito obrigado também. Realmente bastante rico, né, tudo que a gente ouviu, e ter essa oportunidade também de aprofundar um pouquinho, né, a relação de um fundo de investimento que está focado no setor de agro. Eu até falei, né, Chico, nos comentários, é legal ver a evolução também do perfil até dos cotistas, né, que você sai de uma FAPESP, de entidades de fomento, né, de governo, para ter agora corporações, né? E aí você tem aí uma Horus fazendo crowdfunding. Então a gente tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Muito mais madura. O Thiago contou uma história que eu não conhecia, né? Que ele vem de origem aí de uma empresa também estabelecida, né? Então a gente pode chamar de uma spin-off
spin-off de entidade de pesquisa. Então, acho que essa nova dinâmica, uma nova regra, um novo momento, e eu, enfim, só tenho a agradecer aqui tudo que eu aprendi hoje, espero que para toda a audiência também seja bastante rico. Vamos fechar, então, no nosso horário aqui, devolvo a palavra para o Marco e, novamente, agradeço a participação de todos vocês. Legal, obrigado novamente aos convidados pela participação. E com isso nós concluímos essa primeira sessão de Open Talks Live da Oil Week.